alguma coisa na sua casa que esteja em bom estado, doe para nós, por favor. Se você não puder trazer, você procura a Rosimara, aquela moça bonita, que está dançando para Jesus, que ela vai até a sua casa e busca também. Pode ser qualquer coisa, calçado, roupa, decoração, bijuteria, brinquedo, qualquer coisa que esteja em bom estado. Todos nós temos alguma coisa na nossa casa que a gente não usa mais, então será muito bem-vindo. E o outro recado era 3, espera aí que tem que lembrar. Dia 28, que é quinta-feira, o pastor depois vai estar reforçando para vocês, vai ter Banda Gênesis aqui na igreja, será uma bênção, mas depois o pastor vai estar, eu só estou falando para lembrar ele, depois ele vai estar explicando direitinho para a igreja, que será na quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós irmos à palavra de Deus, há uns 3 anos atrás, apaga esse canhão para mim, por gentileza, os 2 laterais. Uns 3 anos atrás, eu estava pregando em Miranda, Mato Grosso do Sul, e eu tive a oportunidade de foi uma marcha para Jesus, que o Conselho de Pastores da cidade tem todos os anos, e eu estava pregando esse fim de semana desse evento lá. Irmãos, e essa banda, ela abrilhantou o evento lá da marcha para Jesus em Miranda, uma cidade de uns 40 mil habitantes, muito abençoada, tem muitos amigos lá, e a passeata foi nas ruas da cidade e acabou a passeata na Praça Central. E a Banda Gênesis, irmãos, é incrível o trabalho deles. É diferente do que a gente está acostumado, né? Por eles serem do sul, são de Santa Catarina, é um ritmo de música diferente da qual a gente está acostumado aqui no Sudeste, né? Então, querido, convide alguém, vai ser uma noite memorável para todos nós. Eles estarão 10 dias aqui na região, né? Glicério, enfim, cidades próximas aqui, em algumas igrejas aqui em Birigui. E no dia 28, na quinta agora, eles estarão aqui. E, irmãos, vai ser uma grande festa para Jesus e para alegrar o nosso coração. Não perca, venha, e vai ser uma festa linda e maravilhosa. Irmãos, uma coisa muito importante, ou algo muito importante, que irá acontecer na nossa cidade no dia 7 de dezembro. O que vai acontecer dia 7 de dezembro na nossa cidade? A Marcha para Jesus. O que é a Marcha para Jesus? O Brasil, irmãos, o Brasil, ele é privilegiado por ter a maior marcha para Jesus do mundo. Igrejas de todo o Brasil se reúnem todos os anos para fazer essa marcha. Quem acompanha Silas Malafaia, enfim, os programas evangélicos aí na televisão sabe do que eu estou falando. Reúne-se 70, 80, 100 mil pessoas, São Paulo, Rio e inúmeras cidades do Brasil, para declarar que de fato o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da nossa pátria, Ele é o Senhor do Brasil. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, né? E nós vamos declarar dia 7, um sábado de manhã, que Birigui pertence ao Senhor Jesus, tá certo? Igrejas, irmãos, de toda a cidade farão essa passeata, né? Que sairá aqui do alto da 9 de julho, em frente à torre da Tropical FM, 2 quadras aqui para cima, né? Os irmãos podem vir, deixar o carro aqui no estacionamento, subir ali a pé e reunir com todos os irmãos de Birigui, algo inédito em nossa cidade. E o trajeto é 9 de julho até a esquina da Barão do Rio Branco, da Barão do Rio Branco sentido Praça Doutor Gama, e na Doutor Gama a estrutura de palco e som já estará montada lá, e a Banda Gênesis vai estar lá também no sábado, esperando a multidão que se reunirá na Praça Doutor Gama para declarar que Birigui é do Senhor Jesus. Então, querido, dia 7 de dezembro, Birigui vai parar, né, no bom sentido, porque nós iremos declarar que Jesus é o Senhor dessa cidade. Amém? Então, meu querido, venha conosco para essa grande festa que acontecerá na nossa cidade,
as igrejas de Birigui se reuniram, participei da reunião lá, foi uma reunião muito proveitosa, e as igrejas de Birigui, independente de placa e independente de denominação, tá certo? Denominação, irmãos, é algo que o governo exige, é a parte burocrática e humana da coisa, mas na verdade a igreja de Cristo é uma só, e nós fazemos parte desta igreja, tá certo, querido? Então dia 7 de manhã, às 8h30 da manhã, em frente à torre da Tropical FM, a passeata vai ser a pé, tá certo? Com trio elétrico no decorrer da passeata, né? E lá na Dr. Gama a banda Gênesis estará lá com a estrutura. Eles viajam o Brasil inteiro com ônibus, e nesse ônibus já tem a estrutura todinha de som, palco, irmãos, é uma bênção maravilhosa, tá certo? Queridos, eu quero chamar aqui na frente agora, nós vamos colocar nas mãos do Senhor o nosso jejum, que é nos dias 28, 29 e 30. Nós vamos apresentar ao Senhor Jesus agora, e você que entrará nesse jejum de pão e água. Pastor, mas é difícil. Meu irmão, todo sacrifício que você faz, e direciona ele a Deus e apresenta ele no altar, querido, nós lemos aqui quando o Clóvis foi tirar a oferta, quanto mais é semeado, mais se colhe, tá certo? Então, na presença de Deus, no reino de Deus, irmãos, tudo que se oferece em sacrifício, Deus responde o nosso sacrifício. E jejum, irmãos, é uma fortaleza espiritual que o cristão precisa ter na sua vida. Então nós teremos o último jejum de pão e água do ano, e nós vamos fazer ele quinta, sexta e sábado, tá certo? A vigília do jejum, irmãos, tem muita gente confundindo aí o dia da vigília do jejum. A vigília do jejum é da sexta para o sábado, ou seja, no sábado às 3 da manhã. No sábado às 3 da manhã, é na madrugada da sexta para o sábado, tá certo? Então no sábado às 3 horas, às 3 da manhã, nós estaremos aqui, tá certo? Da sexta para o sábado às 3 da manhã, né? Os obreiros, homens, estarão fazendo o rodízio ali fora para cuidar dos carros dos irmãos. Nesse período da noite, deixar ela sozinha é perigoso, mas estará os obreiros homens lá cuidando dos carros, e nós aqui dentro, irmãos, estaremos buscando o revestimento de Deus. Amém, Jesus? Então você que vai fazer esse jejum, o último jejum do ano de pão e água, sai do seu lugar e vem aqui para frente, que nós vamos apresentar ele a Deus, nós vamos apresentar ele ao Senhor. Aleluia, Jesus. E com toda certeza, querido, o sacrifício que você colocará no altar, com toda certeza, pode vir mais para frente, irmãos, pode vir mais, isso, para os irmãos que estão chegando lá, isso, glória a Deus, glória a Deus, amém. O restante da igreja, por gentileza, pode se colocar de pé para nós orarmos? O restante da igreja, pode se colocar de pé para nós orarmos? Glória a Jesus. Então nós vamos orar, apresentar ao Senhor agora. Na quarta-feira, querido, meia-noite, né? A partir da meia-noite, lógico, mas quando você for deitar na quarta-feira, quando você for deitar, você já apresenta. E a partir da quinta-feira, você vai estabelecer o seu período, lógico, de pão e água, né? Um pão adocicado, não tem problema. Se você quiser um fio de azeite, dourar lá na chapa, não tem problema também, né? Um pouquinho de açúcar, porque açúcar é energético, também não tem problema. Só que além disso, irmãos, não, tá certo? E toda vez que você for comer o pão e a água, sabe o que você faz? Um segredo, irmãos, um segredo. Você ingere e diz: Senhor, me sustenta, querido. Com toda certeza e experiência, irmãos, de 20 anos de estrada, você vai sentir as mãos de Deus te sustentar de uma forma maravilhosa. Aleluia, Jesus. Então você fecha seus olhos agora, que nós vamos orar e entregar esse propósito, né, nas mãos do Senhor. Esse grande propósito do jejum de pão e água, o último do ano, e vai ser uma bênção maravilhosa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toda a igreja orando, por favor, em nome de Jesus,
Aqui está, meu Deus, a tua igreja, os teus filhos, ó Deus, que voluntariamente, de coração, ó Pai, na quinta, na sexta e no sábado, ó Deus vivo e Deus poderoso, estará, ó Deus, de santo jejum, sacrifício santo e agradável aos teus olhos, ó Deus querido e Deus poderoso, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, sobre os teus filhos, o teu sustento na vida deles, nesses 3 dias de desafio, nesses 3 dias, Pai, a qual seus filhos receberão um revestimento dos céus sobre a vida dele, onde os seus filhos receberão fortaleza espiritual, ó Deus. Ó Deus, essa igreja tem aprendido a guerrear, batalhar, ó Deus, as suas guerras, lutar pelo seu milagre, lutar pela sua bênção. E o jejum, ó Pai, e a oração é uma arma poderosa que destrona todas as forças das trevas. A oração e o jejum, Senhor, é uma grande arma espiritual, ó Deus, que abate toda a eficácia do mal, ó Deus. Aleluia. Ó Deus, eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos, ó Deus, que aceitaram esse desafio santo, esse desafio na tua presença, Pai, que eles sejam a cada pedaço de pão, a cada gole de água, ó Deus, que eles sejam sustentados pela tua graça, que eles sejam sustentados pela tua presença, ó Deus, e o Senhor estabelecerá um grande milagre espiritual na vida deles, e haverá fortaleza, e haverá, ó Deus, em nome de Jesus, autoridade sobre a vida deles, através desse jejum, ó Deus, em nome de Jesus. Entregamos em tuas mãos coletivamente este grande jejum, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, quando que eu vou entregar esse jejum? No sábado a partir das 6, tá certo? Ou seja, a partir da janta, ok? Então no sábado, a partir da janta e a partir das 6, se tranca no seu quarto ou com a sua esposa, com a sua família e entrega. Senhor, entregamos esse sacrifício coletivo em suas mãos. Receba o meu sacrifício, querido, e vai ser uma bênção. O propósito, irmãos, aqueles pedidos que colocou em favor da família, lembra? Que preencheu e entregou para pôr no óleo, em favor daquele pedido e em favor coletivo para a igreja e para o acampamento, ok? Então, aquele pedido que você fez para a sua família, que vai ser colocado no óleo, tá certo? Por aquele pedido lá, um familiar seu, para Deus abençoar, salvar, enfim, tá certo? Para a igreja em geral e para o acampamento, ok? Volte para os seus lugares, meus queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus agora. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Amém, Jesus? O texto diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, baseado nesses 3 ou 4 versos, eu quero ministrar sobre o seguinte tema: o desafio de ser verdadeiro. Irmãos, mas não é ser verdadeiro no aspecto de falar mentira ou falar verdade. Isso aí é dever e obrigação de todo cidadão, piorou de um cristão, né? Jesus disse que o pai da mentira, como a pastora faz, né? O pai da mentira é o diabo, lógico, né? O que eu quero, irmãos, segundo a direção do Espírito Santo ministrar ao vosso coração, é uma verdade além dessa: o desafio de ser verdadeiro. Quando Jesus expõe essa comparação, essa metáfora, ele faz essa comparação, né, dos seus discípulos com o sal e com a luz. Jesus foi categórico, irmãos, em afirmar que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo. Eu poderia catalogar aqui, irmãos, inúmeras funções do sal. Não dá tempo e o direcionamento da palavra também não é esse. Mas eu vou dar só um. A função do sal, 2, é para dar gosto, e em segundo plano a função do sal é para preservar. Pega 2 bifes, um você salga e outro você não salga, deixa exposto. Em poucos minutos o bife que está sem sal estará amontoado de mosquito, não é assim? E o bife que está com sal, ele estará preservado. 2 ou 3 gerações atrás, aqueles irmãos que cresceram no campo sabem do que eu vou dizer. Não tinha energia elétrica no campo. Em muitos lugares até então, até hoje não tem, mas em muitos lugares já tem. Mas a forma de se conservar, principalmente a carne, ou era pegava a gordura do animal e a gordura junto com a carne salgada, ali a gordura ela endurecia e preservava a carne. Não era assim? Vocês lembram disso? Quem nunca viu ou ouviu falar de histórias, né? Dos mais velhos. Todo mundo sabe disso. Isso indica então, querido, a função do sal, que é preservar, e depois também para dar gosto. Então Jesus vem e faz essa metáfora sobre nós. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E a função da luz, né? Eu poderia usar 2 pontos aqui também. Primeiro, iluminar, e segundo, avisar. Mas a luz avisa o que, pastor? Vou te dar um outro exemplo. Quando você está vindo para a igreja pelo Euclides Miragaia, né? E umas 2 ou 3 quadras para baixo, o carro da sua frente, ele vai virar à direita. O que ele faz, querido? Ele te avisa através de um sinal de luz que ele irá virar à direita ou à esquerda, né? Quem está subindo tem que ser para a direita, né? Ele vai te avisar através de um sinal de luz que ele está virando à direita. Se ele vai frear, ele vai estar te avisando através de um sinal de luz vermelha que ele está freando, e assim sucessivamente. Então, querido, Jesus, ele expressa uma grande verdade aqui, nos ensinando esses valores do que é ser um cristão verdadeiro. Jesus, irmãos, ele diz uma palavra que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você já ouviu essa palavra? Esta palavra iniquidade, irmãos, ela não está ligada apenas a pecado, né? Algumas versões traz iniquidade, outras versões traz pecado. Mas o original grego da palavra, grego é um idioma oficial, original do Novo Testamento.
Essa palavra iniquidade, irmãos, ela está ligada a desleixo. Na tradução original, não é apenas pecar, errar, alguém fazer algo de errado, não, está ligado também a desleixo. E por se multiplicar o desleixo ou o relaxo, o amor de muitos se esfriaria. O descomprometimento, o amor de muitos se esfriaria. Então, querido, viver uma vida de verdade, uma vida cristã verdadeira, volto a repetir, não é no aspecto de falar a verdade ou falar mentira, isso é dever, né? É questão de caráter. Não é isso que eu quero pregar. E não é isso que Jesus ensina também, quando ele diz: vocês, discípulos, são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês estão aqui primeiro para, sendo sal, para dar gosto a este mundo, mostrar a razão da vida, porque a função da igreja é exatamente esta: mostrar a razão da vida. Pastor, mas como que a igreja mostra a razão da vida? Oferecendo Jesus, irmãos, e dizendo, através dessa luz que emana sobre nós, que Jesus, de fato, é a razão da vida. Eu poderia chamar aqui, irmãos, alguns irmãos, apontar, irmão A, B, C ou D, vem aqui. Como era a sua vida? Você é convertido há quanto tempo? Há 3 anos. Como era a sua vida de 3 anos para trás? Ou se há alguma diferença na sua vida, enquanto você conheceu Jesus, para trás ou para frente, ou seja, de Jesus para trás e de Jesus até aqui. A pessoa com toda certeza, irmãos, iria dizer: olha, a minha vida sem Jesus era assim, era assim, era assim, mas agora tem dificuldade, tem, etc, etc. Mas agora é diferente. Por quê, irmãos? O sal passou a fazer efeito, irmãos, na nossa vida. Por quê? Nós ganhamos um sentido e uma motivação de viver. Mesmo que nós acompanhamos os noticiários todos os dias, mesmo que a mídia nos diz, irmãos, que a coisa aí fora está feia, mesmo que a mídia nos diz, irmãos, que a economia, irmãos, aquela mulher do Bom Dia Brasil, a tal da Miriam Leitão, com certeza vocês já assistiu. Meu Deus do céu, ela só traz notícia da economia, que a economia está um buraco, que a economia não sei o quê. Irmãos, e uma vez eu trabalhei nisso, eu trabalhava com plano de saúde, a gente entrava às 8, e na época o Bom Dia Brasil era 7, hoje é 7h30, né? E o rapaz chegou desanimado. Ô Celso, meu grande amigo: o que foi, Celso? Rapaz, eu estou desanimado de trabalhar, porque eu luto, e era por venda, não tinha salário. Vendeu, tem salário, vendeu, era autônomo. Eu luto, rapaz, e eu vejo, você assistiu Bom Dia Brasil agora? Eu assisto todo dia. Rapaz, aquela mulher, a Miriam Leitão, pelo amor de Deus, ela desanima a gente, né? Que a economia não sei o que, em 2008, quando aquela crise louca aí, não sei o que, rapaz, eu falei: rapaz, pelo amor de Deus, levanta a sua cabeça, rapaz, põe Deus na sua frente, né? Deus vai abençoar o seu dia, rapaz. Vamos para a luta, pega os contratos aí e declara na sua vida que esses 20 contratos que você pegou, você vai vender. Então, irmãos, a mídia transfere isso para nós, né? Que é segurança pública, não sei o quê. Irmão, se você for ouvir problemas de segurança pública, você não põe os pés para fora da sua casa. Dentro de casa, a gente é perigoso se tornar refém. Então é isso, querido, é isso. As informações aí fora não nos dá nenhum sentido de vida. Só que quando nós encontramos Jesus e Ele nos diz: vocês são sal, e esse sal passa a fazer parte da nossa vida, primeiro, nós passamos a ter sentido de vida, e segundo, nós transmitimos para os outros o sentido da vida. Irmãos, o sentido da vida. E sendo luz, nós iluminamos o ambiente aonde chegamos. E além de iluminar, nós avisamos, irmãos, que Jesus é bom. Nós avisamos, porque a função da luz é iluminar e avisar. Só que infelizmente hoje está difícil, irmãos. Está difícil. Logo então vem o desafio de ser um cristão verdadeiro. Ser luz aonde for e ser sal aonde for. Porque, irmãos, na verdade, a nossa obrigação não é ser luz aqui dentro, não. A nossa obrigação, irmãos, é ser luz lá fora.
E é lá fora, Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. É lá fora que é o grande desafio de ser verdadeiro. É lá fora. E põe o texto para mim de novo, Lucas, o verso 16. E o verso 16, irmãos, nos dá um transparecer lindo acerca disso. Verso 16 do texto aí. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Porque quando a verdade, irmãos, quando a verdade do reino de Deus, da palavra de Deus, ela faz parte da nossa vida, o que acontece, irmãos, com essa luz? Além dela nos iluminar, porque a palavra ela é luz, Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, além dessa luz nos direcionar, né? Se somos de fato verdadeiros, essa luz, irmãos, vai passar a resplandecer, para que os homens vejam as boas obras que há em vós e glorifiquem o vosso Pai por causa disso. Você é motivo, irmãos, do nome do Senhor ser glorificado. Você é a motivação. Quando olham para você, diz: olha como era o fulano, olha como é agora, mas meu Deus, como pode? Rapaz, como a tal da religião faz bem, a expressão que usam é isso, né? Como a tal da religião faz bem para a pessoa, né? Mal sabe aquela pessoa, irmãos, que através da sua luz que resplandece, o nome do Senhor está sendo glorificado através de você. Agora, quando olham para você, irmãos, enxergam o quê? Uma luz que resplandece ou uma luz fosca, ofuscada pela falta de verdade? Irmãos, é difícil para mim falar isso, encarar vocês todos e ter que pronunciar isso aqui no microfone. Mas a Bíblia diz, irmãos, Hebreus capítulo 13, que o Pai, Ele exorta o Filho a qual Ele ama. E se o Espírito Santo, irmãos, está nos dando essa chacoalhada aqui nessa noite, é porque Ele tem zelo e amor pela sua vida. Qual é o pai que vê o filho, irmãos, dar alguns passos fora do trilho, que fala: opa, não é aí, não é aí, é aqui, não, mas eu quero, não é aí. O Espírito Santo ministra ao nosso coração nessa noite. Precisamos ter mais verdade, irmãos, cristã em nossa vida. Aleluia. E não adianta, irmãos, camuflar essa verdade. Olha o que diz o verso 15. Não se acende a candeia e coloca ela debaixo do alqueire. Algumas traduções, alqueire era uma cama da antiguidade. Não se acende uma candeia, que era a luz da época, não tinha energia elétrica, uma lamparina, e põe debaixo da cama, não. O lugar da luz, querido, aonde é? No velador. O que era um velador? Era um suporte, irmãos, que tinha na entrada da casa, que pegava aquela lamparina, né, cheia de azeite dentro, com um pavio aceso. O velador é um suporte que pegava a lamparina. Olha que copo bonito, ó, que as irmãs preparou. E colocava a lamparina, irmãos, no velador, que era esse suporte. Então a candeia, ela iluminava toda a casa. Qual é o lugar da candeia então? Debaixo da cama? Para tentar ofuscar a luz? O lugar da candeia, irmãos, é no lugar de destaque. Você tem que entender isso, que Deus te chamou para estar num lugar de destaque, onde você brilhe, onde você resplandeça a luz de Deus na sua vida, a verdade de Deus na sua vida. Mas muita gente, irmãos, quer viver uma vida cristã mascarada, uma vida cristã, irmãos, de duplicidade. E olha o que diz esse texto, põe lá para mim, 2 Crônicas capítulo 12, verso 9. Irmãos, muitas coisas parece que
mas o parece que é, irmãos, não é. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro. Diga comigo, escudos de ouro. Mais forte, irmãos, escudos de ouro. Tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Quando Salomão, irmãos, reinou, ele tinha abundância de ouro. Salomão fez, irmãos, se você ler o contexto do capítulo 11, capítulo 10, o contexto aí de 2 Crônicas, você vai ler que Salomão fez escudos de ouro em abundância. E tinha uma turma sacerdotal, a função de alguns levitas e sacerdotes, que era de semana em semana polir, dar brilho aos escudos de ouro, que eram decorativos, que ficavam, irmãos, em uma fachada no palácio do rei Salomão. Qual que era a função desses escudos para o soldado ir para a guerra? Não. Irmãos, presta atenção nas questões, irmãos, do que parece que é, mas não é. E no reino de Deus isso não funciona. O que parece que é, ou você é, ou você não é. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, ou você é, ou você não é. Diga para alguém que está atrás de você, irmão, ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Salomão então fez, irmãos, escudos de ouro. E os sacerdotes, irmãos, poliam aqueles escudos de ouro. E o palácio, irmãos, do rei ficava na parte oriental, ou seja, de uma determinada parte do dia, do meio do dia para a tarde, onde o sol, né, fazia todo o seu percurso. Na verdade não é o sol que dá o percurso, é a terra que gira em torno do sol. Vocês acharam que eu tinha esquecido essa, né, do tempo de escola, né, professora? E a função daqueles escudos na fachada, irmãos, era para quando o sol batesse nos escudos de ouro, e se porventura os inimigos estivessem ao longe planejando invadir a cidade, irmãos, o brilho do ouro refletia de longe, para que o inimigo via aquele reflexo todinho e imaginava: a cidade está sendo guardada, vai ser difícil invadir. Agora, Salomão morre, o seu filho Roboão ocupa o trono, obviamente. Na monarquia é assim. Mas Roboão, irmãos, faz tudo o contrário que Salomão fez. Foi um rei daqueles. E quando nós estamos, irmãos, fora da presença de Deus, acontece o que aconteceu com Roboão aqui. No verso anterior, põe o verso anterior, Lucas. O verso anterior diz que o rei do Egito invadiu Jerusalém. Verso 9. O anterior, querido. O anterior. Ele invadiu, Sisaque, rei do Egito. Ele invadiu Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e levou também os escudos de ouro que Salomão fizera. Então os escudos de ouro, irmãos, o inimigo leva embora. Leva embora. E o que Roboão faz na escassez do ouro? Faz para si escudos de bronze. E o bronze, irmãos, está catalogado em terceiro lugar dos metais mais preciosos: ouro, prata e bronze. Então ele faz para si escudos de bronze. E por mais que os sacerdotes e os levitas poliam os escudos de bronze, jamais os escudos de bronze dava o resplendor do reflexo que o ouro dava quando batia o sol. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Bronze não é ouro. Diga de novo aí, irmão, bronze não é ouro. Bronze não é ouro, irmão. Bronze não brilha igual ouro. Então, querido, Roboão, ele tentou substituir os escudos que o seu pai fizera de ouro por escudos de bronze.
E Roboão, irmãos, se você ler o contexto do capítulo 12 em casa, você vai ler que Roboão, irmãos, passou apertado, porque Jerusalém foi invadida. E não adianta, irmãos, ou é ou não é, ou é escudo de ouro, ou é escudo de bronze. Você está catalogado em qual? A luz de Deus brilha na sua vida e ofusca o seu inimigo, ou você vive em disfarce de bronze, em uma luz opaca? O desafio de ser verdadeiro. Jesus disse: se o sal não servir para temperar, então joga fora. Se essa verdade, irmãos, não emana no meu coração, eu não posso substituir o ouro, que é a glória de Deus, pelo cobre, um metal de terceira grandeza. Aleluia. Ou na fachada da minha casa está a luz de Deus, ou então, querido, ela não está. O desafio de ser verdadeiro. Um outro exemplo que a gente tem aqui, em 1 Samuel capítulo 17, e o verso 37. O famoso caso de Davi e Saul. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. O episódio de Davi e Golias. Saul vestiu a Davi com suas vestes, diga suas vestes. Saul pegou suas vestes de guerra e colocou em Davi. Irmãos, vestes de quem está desviado não serve, irmãos, para um servo de Deus cheio da graça, cheio da unção. Vestes de quem vive em mentira, recursos de quem vive em mentira, não serve, irmãos, para quem defende uma verdade. Saul, irmãos, era o rei que estava fora da presença de Deus. Fez tanta coisa errada que o próprio Deus o recusou. Disse: olha, não dá mais para Saul ser rei. Tanta mentira que Saul viveu, tanta casca, tanto disfarce que Saul viveu, ao ponto de Deus rejeitar. E é triste, irmãos, quando Deus rejeita um homem. E não queira ser você, irmãos, esse. Aleluia. Deus está tratando corações aqui nessa noite. Então Saul disse: menino, você vai enfrentar Golias? Mas que experiência de guerra você tem? Olha, experiência de guerra não tem, mas o urso foi lá tentar pegar as ovelhas do meu pai, eu arrebentei com ele, o leão veio, eu arrebentei também, e eu não vou deixar esse filisteu falar assim do exército do Deus vivo, Israel, não vou deixar. Então tudo bem, então vem cá. Saul pegou a sua armadura, pôs em Davi, pegou o seu capacete, pôs em Davi, pegou o seu escudo, deu para Davi, pegou a sua espada, deu para Davi, irmãos, e foi dando para Davi. Agora pode ir para a guerra. E Davi não conseguia, irmão, se locomover. E Saul vestiu a Davi suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da funda e aproximou-se do filisteu. Querido,
Vai para a batalha e enfrente o gigante da sua vida com os recursos que Deus te der. Na verdade, que está no seu coração. Não adianta ir para a batalha e dizer assim: olha, eu estou trajado com vestes reais da batalha. E irmãos, isso ser apenas uma casca. Isso ser apenas uma carapuça, querido. O gigante vai te estraçalhar. Não faça isso. Mas vai, irmãos, enfrenta as suas lutas com a verdade de Deus na sua vida, para você ver, mesmo que elas sejam mais simples. Porque de que forma Davi foi, irmãos, enfrentar o gigante? Cajado na mão, 5 pedrinhas, seu alforje, que era uma sacolinha, um embornazinho, quando a gente era criança, lembra que ia caçar passarinho? De estilingue e ponhava as pedrinhas dentro dele, lembra? Por mais simples que sejam os seus recursos e a sua verdade, vá, enfrente os gigantes da sua vida e Deus vai te dar vitória, porque quem vive direcionado pela verdade de Deus não perde uma batalha. Eu declaro isso na sua vida nessa noite. Levante a sua mão para o alto agora, em nome de Jesus. Receba os recursos de Deus, por mais simples que eles sejam. Você terá sucesso onde você colocar os seus pés. Mas não queira um disfarce. Davi disse: olha, com isso eu não posso, não consigo. Porque recurso de quem vive na mentira, irmãos, como Saul vivia, como era o rei, não ia dar vitória à grande batalha que Davi traçou. Mas com a sua verdade, cajado na mão, alforje pendurado, afunda, irmãos, era o estilingue, pronto. Ele passou, irmãos, no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, e foi, querido, e abateu o gigante, e o gigante, pum, caiu por terra. Uma verdade estabelecida, irmãos, no nosso coração, significa vitória nas batalhas da vida. Amém, meus irmãos? Aqui, irmãos, aqui, ó. Vocês dispersam fácil? Não pode. Verdade. Como está o seu coração? Como estão os seus passos? Como está o seu relacionamento com Deus? Que verdades você tem apresentado diante de Deus no seu cotidiano? Que verdades você tem apresentado diante dos homens no seu cotidiano? Chegou o tempo, querido, de nós rasgarmos toda, mas querido, toda, estou dizendo toda a capa que nos impede, irmãos, de se aproximar de Deus. A Bíblia diz que uma certa feita Davi errou. A Bíblia diz que uma certa feita Davi pecou, irmãos, um pecado grave, 2 na verdade. 2 pecados graves, uma escolha errada que ele fez e foi ministrada aqui ontem. E consequências vieram por conta da mentira que Davi passou a viver. Mas um certo dia, irmãos, Davi rasgou aquela capa que o distanciava de Deus. Sabe o que ele fez? O rei, o maior da história, se vestiu de pano de saco, que era símbolo de humilhação na época, junto com cinzas, e começou a andar pelas ruas de Jerusalém, se humilhando diante de Deus, para alcançar misericórdia de Deus, por uma mentira que ele estava conservando. Chegou o tempo, irmãos, de nós nos rasgarmos diante de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Chegou o tempo, irmãos, de nós tirarmos essa capa de hipocrisia
de achar que isso não tem nada a ver, que isso não tem isso ou isso não é aquilo. Renuncia, irmão. Renuncia. Se tu escolhe um caminho, o outro tem que ser renunciado. Estou pegando carona aí de ontem, tudo de ontem. Se você escolheu Deus para a sua vida, querido, as demais coisas têm que ser renunciadas na sua vida. Ou você vive uma verdade diante de Deus e traz ela à tona, aleluia. Ou então, querido, as mentiras que te encobrem sucumbirá a sua vida de uma forma terrível. Curva a sua cabeça e feche seus olhos agora. Aleluia. Que esse silêncio espiritual que repousa sobre esse santuário comova agora o seu coração endurecido às vezes por uma causa, por uma situação, e te mostra a necessidade de vencer o desafio e de ser sal e de ser luz. Que você vença esse desafio de não viver uma posição, um status como Saul vivia sendo rei, ou como o próprio Davi vivia sendo rei, mas sustentava uma mentira, até que o dia que ele se arrependeu, rasgou as suas vestes e se humilhou diante de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo agora comece a trabalhar no seu coração de uma forma eficaz. Diga ao Senhor agora: Senhor, eu preciso rasgar da minha vida o que me impede de ser verdadeiro. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora essa exortação que irá gerar vida no seu caminho. Eu poderia estar trazendo uma mensagem eloquente ao seu coração, pulando com você agora, cheio de alegria. Mas tem hora, irmãos, e há momentos que o Pai, irmãos, nos põe frente a frente e conversa conosco frente a frente e nos mostra a realidade, irmãos, o que é o reino de Deus. Ou tu vive uma verdade estabelecida pela palavra de Deus, ou até quando as mentiras irão subtrair as suas forças. Até quando as mentiras irão subtrair as suas esperanças? Até quando as mentiras irão subtrair os seus projetos? Chegou o tempo de você viver uma vida abundante e plena na presença de Deus. E esse tempo é agora. Fique de pé, queridos. Essa é a hora que o Pai te chama frente a frente. Você está pronto para estar frente a frente com o Pai? Você está pronto para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você está pronto para rasgar as suas vestes, como Davi fez e foi para as ruas de Jerusalém, o rei poderoso, cheio de glória, cheio de fama, por onde ele ia, se apresentar na rua em público com roupas de saco e cinza. Isso era ferir, irmãos, os status de rei. Mas chega uma hora, irmãos, que Deus nos confronta e fere, irmãos, às vezes o nosso status, ou até mesmo os nossos conceitos. A teimosia
A arrogância. Não estou dizendo que você é arrogante não, querido. Isso é espiritual. A arrogância, sabe, de saber que às vezes uma coisa, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aleluia. Você está pronto nessa noite a rasgar as suas vestes e aparecer em público, como Davi fez? Você está pronto, amado, a se encontrar com Deus e Deus confrontar-te e dizer: meu filho, viva a verdade que eu estabeleci para você. Você está pronto para isso, irmão? Há algo muito especial aqui nessa noite que o Espírito Santo ministra em nosso coração. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, essa noite, debaixo desta unção que há neste lugar, e esse é o momento que Deus te chama face a face. E esse é o momento que Ele quer te confrontar como pai, e te diz: meu filho, você tem coragem de rasgar essas vestes? Tem coragem? Você tem coragem? Me ajuda aí, me ajuda. Quando eu fazer assim, me ajuda. Eu quero que você, alguém da técnica, apaga essa luz para mim, assim. Quando eu fazer assim, já. Querido, o Espírito Santo me mostra aqui nessa noite. Não, é para apagar. Isso. Pontos de interrogação. Pontos de interrogação sobre a igreja. E esses pontos de interrogação é algo que impede o milagre de Deus na sua vida. São as dúvidas. Não duvide da direção que Deus te dá nessa noite. Não duvide do sinal que Deus te dá nessa noite, que é para você rasgar as suas vestes, as vestes de mentira, e se humilhar diante de Deus. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, cara a cara com o Pai. Você está pronto para isso? Cara a cara com o Pai. Sai do seu lugar e venha. Cara a cara com o Pai. Aleluia. Aleluia. Eu sinto, irmãos, as minhas entranhas serem tocadas por algo muito forte. Nós não viveremos mais disfarces. Nós não viveremos mais um faz de conta. Nós não colocaremos mais na fachada do nosso palácio escudos de bronze, porque lá tem que estar os escudos de ouro que reflete e emana a glória de Deus. Ora choramadaga choramaha.
nós não aceitaremos mais recursos mentirosos que o Saul deste tempo, quem que é o Saul desse tempo? É o inimigo. Que o Saul desses dias nos apresentará. Vai para a guerra desse jeito, não. Vai para a guerra, querido, com os recursos que Deus te der. Vai para a guerra com os recursos que Deus colocar nas suas mãos. Nós não aceitaremos. Nós não aceitaremos mais recursos, porque o sal que está em você e a luz que está em você será a verdade de Deus para a sua vida. É o momento de você se rasgar. Rasgue essas vestes. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Por toda a minha vida. É o seu momento agora, vai. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Nós queremos viver a sua verdade para nós, Pai. Posso ouvir a sua voz. Nós queremos viver a tua verdade, Deus. É mais doce do que o mel. Nós queremos estampar a tua verdade, Senhor, que me tira dessa cova. Não queremos viver uma vida cristã hipócrita e me leva até o céu. Não queremos viver, Senhor, uma vida cristã de mentira. Já vi fogo e terremoto. Queremos ter suas verdades, ó Deus. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Deus está ministrando aqui nessa noite algo espiritual. Eu me sinto tão seguro. Se o inimigo tem tentado roubar sua paz, Altíssimo, hoje é noite de Deus se renovar em nome de Jesus. Não há ferrolho. Hoje é noite de Deus se renovar. Não importa, aleluia, que se fechem de hoje. Hoje é noite de Deus se renovar. Receba em nome de Jesus. Não há doença. Chega de mentir. Nem culpa. Chega de ser negligente. Que fiquem de pé diante de nós. Sem tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura. Escuto vários que me
presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe debaixo da sua grandeza. Se humilhe diante da tua grandeza. Se humilhe diante da tua grandeza. Eu sinto, irmãos, algo extraordinário aqui nessa noite. O Espírito Santo me revela nessa noite que está chegando diante do Pai. Está chegando diante do Pai a sua humilhação. Se você se propôs essa noite, se você se propôs essa noite, e se vestir de roupas de saco cinza, e colocar publicamente, querido, a hipocrisia que batia em sua porta, as questões que às vezes no seu conceito, na sua teimosia, e isso entristecia demais o Espírito Santo. Ora, shuri, cantaraba, o Espírito Santo me diz que o Senhor está recebendo a sua humilhação. O Senhor está recebendo a sua humilhação. Isso vai. É você e o seu pai. É você e o seu pai. O seu pai está te dizendo: chega de escudos de bronze. O seu pai está te dizendo: chega de recursos mentirosos de Saul. Chega. Chega. O seu pai te quer de verdade. Seu pai te quer de verdade. Ele não quer pela metade, ele não quer um terço ou um quarto, não. Ele te quer de verdade. Há uma teologia fajuta, mentirosa aí fora, dizendo que Deus só quer o coração. Que conversa é essa, irmão? Deus quer a sua vida, Deus quer os seus passos, Deus quer a sua integridade, Deus quer o seu caráter, Deus quer a sua verdade. Deus quer as suas renúncias. Que conversa é essa que Deus só quer o coração? Aleluia. É você e o seu pai. É você e o seu pai. E Deus corrige o filho a qual Ele ama. O Senhor libera nessa noite uma unção de perdão aqui nessa noite, porque Ele recebeu a sua humilhação. Ele recebeu a sua humilhação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, verso 13: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e que as deixa alcançará a misericórdia. Receba agora. Ao olhar pra mim com nada mais se importou, ao
ao me ver assim, assim mesmo entregou. Aquele que é rei, seu trono no céu deixou. E assim fez só porque um dia me amou. É você e seu pai, é você e seu pai, é você e seu pai. Eu não entendo como pode alguém assim me dar a honra de chamar Deus de pai. É você e seu pai. Porque o filho morreu para salvar um pobre pecador. De Jesus, Deus, numa cruz, a morte, o amor. E assim fez só porque um dia me amou. É você e seu pai, é você e seu pai, conversa com ele. Eu não entendo como pode alguém assim me dar a honra de chamar Deus de pai. Você e seu pai, você tem liberdade e alegria. Porque o filho morreu para salvar um pobre pecador. A dor de Jesus, Deus, numa cruz, a morte, o amor. E assim fez só porque um dia me amou. A Bíblia diz porque Deus o mundo amou e o seu filho por ele entregou. Em gotas de sangue derramado em mim, o amor. Tudo pra mim, os cravos da cruz respiram em Jesus. E assim fez só porque um dia me amou. Anjos no céu, Tem liberdade que não fecha. Abraça o seu pai nessa noite. Tem liberdade. o Senhor se entregar por mim na cruz, o autor da vida morreu. Tem liberdade para estar diante do seu pai. E assim fez só porque um dia me amou. E assim fez só porque pra sempre me amou. Receba a presença de Deus na sua vida. Eu quero me entregar a Receba a glória de Deus na sua vida. Seja capacitado por Deus nessa se noite. derramar aquele que se entregou. A Bíblia diz porque Deus o mundo amou e o seu filho por ele entregou. Em gotas de sangue derramado em mim, o amor. Era pra mim, tudo pra mim. Os cravos da cruz respiram em Jesus. E assim fez Só porque o seu pai te amou. Só porque o seu pai te amou. Olham para trás, sem entender que amor é esse? o Senhor se entregar por mim na cruz, o autor da vida morreu. Assim fez só porque um dia me amou. Tudo porque Ele te amou. E assim fez só porque pra sempre me amou. E assim fez só porque um dia me amou. E assim fez só porque pra sempre me amou. Aplauda Ele, aplauda Ele. Forte, forte. Forte, forte. Forte, forte. Aleluia. Bata no peito assim, ó. Todos, bata no peito assim. Na minha vida, os escudos de ouro prevalecerá. Prevalecerá.
Não serei um faz de conta. Não serei escudo de bronze. Serei escudo de ouro. E a luz da glória de Deus irá refletir nas verdades da minha vida. Aleluia. 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 Querido, volte para o seu lugar, cheio da graça de Deus, que nós vamos dar um brado do amém, do jeito que nós sabemos. Aleluia. Fique de pé, irmãos, para a gente encerrar. Todos os líderes de PG, 5 minutinhos após o culto, por gentileza. Todos os líderes de PG, 5 minutinhos após o culto. Tá certo? Vamos lá. Escudo de ouro. Temos cantina nessa noite. Temos cantina. Passa ali e saboreie. Os líderes de PG, 5 minutinhos. Escudo de ouro com as mãos levantadas. Escudo de ouro. Escudo de ouro. Escudo de ouro. Estou vendo, irmãos, olha, o meu olho chega, olha, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem luz de ouro da glória de Deus aqui? Tem aqui? Tem aqui? Tem a luz da glória de Deus a plenão? Tem. Então que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as eternas consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, de hoje e para todos sempre. Todos diz, mais uma vez, para reluzir a glória de Deus. Deus abençoe, boa semana, vá em paz, Deus te abençoe. Líderes de PG, vem aqui para frente já. Sai do coral amanhã às 7 da noite.